From the Conference Center in Salt Lake City, Diretamente Utah. do Centro de Conferências em Salt Lake City, Utah. Esta é a sessão da manhã de domingo da Conferência Geral Semestral número 191 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre os líderes da Igreja. A música para esta sessão será apresentada pelo coro do Tabernáculo da Praça do Templo. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Henry B. Eyre, segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Brothers and sisters, we welcome you. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à sessão da manhã de domingo da Conferência Geral Semestral de número 191 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Russell M. Nelson, que preside esta conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Estendemos nossa calorosa saudação a vocês que participam desta conferência no mundo todo, por rádio, televisão, internet ou transmissão via satélite. Reconhecemos as autoridades gerais e os líderes gerais que estão presentes nesta manhã e aqueles em menor número que estão sentados ao púlpito. A música para esta sessão será apresentada pelo coro do Tabernáculo da Praça do Templo, sob a regência de Mark Wilberg e Ryan Murphy, com Richard Elliott e Andrew Answorth ao órgão. Informamos novamente que reduzimos o número dos membros do coro a fim de que houvesse o distanciamento social adequado. Todos os participantes foram devidamente vacinados contra a Covid-19 e foram testados recentemente para garantir que não estivessem infectados pelo vírus. O coro abriu esta sessão cantando Come Rejoice, Vinde e regozijai, e agora entoará a ele cantemos louvor. A oração de abertura será então oferecida pelo elder David F. Evans, que foi desobrigado ontem à tarde como 70 autoridade geral. O coro então cantará Onde Há Amor. We feel it.
Our dear Father in heaven, Nosso as querido we Pai begin Celestial, ao iniciarmos uma outra sessão desta conferência geral, expressamos profunda gratidão pelas sessões de ontem e pelos sentimentos e impressões que tivemos. Somos gratos para o nosso querido profeta, o presidente Nelson, e seus conselheiros, pelo Quórum dos 12 Apóstolos e por todas as autoridades gerais e líderes gerais da Igreja. Father, as we listen today, Pai, ao ouvirmos essas palavras hoje, para que tenhamos uma porção de Teu Espírito que nos ajude a entender a verdadeira, a verdade, a pura doutrina, a pura verdade. and most particularly, Father, E, especialmente, Pai, pedimos-te que Teu Espírito nos ajude a buscar e entender as respostas às perguntas que temos em nosso coração. Somos tão gratos por estarmos reunidos de forma segura para esta conferência. A despeito de onde estejamos no mundo, pedimos-te, Pai, que nos abençoe para que tenhamos o Teu Espírito e essas bênçãos e todas as outras bênçãos que Tu nos dás. Mais uma vez, dizemos-te que Te amamos e estamos gratos por estar aqui nesse dia. E dizemos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.
We will be now pleased to hear from Elder Teremos agora o Dieter prazer F. de ouvir o Elder Dieter F. Uchtdorf, do Quórum dos 12 Apóstolos. Em seguida, ouviremos a irmã Camille Ann Johnson, presidente-geral da primária. Elder Dale G. Renlund. Após suas palavras, o Elder Dale G. Renlund, do Quórum dos 12 Apóstolos, falará a nós. We gather this beautiful Sabbath morning Nós nos reunimos nesta bela manhã de domingo para falarmos de Cristo, regozijarmos-nos em seu Evangelho e apoiarmos uns aos outros ao andarmos no caminho do nosso Salvador. members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nós nos reunimos com esse propósito todos os domingos durante todo o ano. Caso não sejam membros da igreja, damos calorosas boas-vindas a vocês e agradecemos por se unirem a nós para adorarmos o Salvador e aprendermos sobre Ele. Assim como vocês, estamos nos esforçando, embora de modo imperfeito, para nos tornarmos melhores amigos, vizinhos e seres humanos e buscarmos fazer isso seguindo a Jesus Cristo, nosso exemplo. We hope you can feel the sincerity Esperamos que sintam a sinceridade do nosso testemunho. Jesus Cristo vive. Ele é o Filho de Deus of living God, and He directs e guia profetas na terra earth in our day em nossos dias, our dear prophet and president, Russell Nelson. assim como é o nosso querido presidente e profeta Russell Nelson. Convidamos todos a ouvir a palavra de Deus e a participar de sua bondade. Testifico pessoalmente que Deus está entre nós e que Ele certamente se achegará a todos os que se chegarem a Ele. Consideramos uma honra andar com vocês pelo caminho estreito e apertado do discipulado criado pelo Mestre. Oft repeated theory that Existe uma teoria citada frequentemente de que quem está perdido caminha em círculos. Há não muito tempo, cientistas do Instituto Max Planck de Biologia Cibernética testaram essa teoria. Eles levaram alguns convidados a uma floresta densa e eles deram instruções simples. Andem em linha reta. Não havia pontos de referência visíveis. Os participantes do estudo tinham de confiar somente em seu senso de direção. Como vocês acham que eles se saíram? Bom, os cientistas concluíram que as pessoas realmente andam em círculos quando não têm pistas confiáveis quanto à direção a seguir. questioned afterwards, some participants Ao serem questionados posteriormente, alguns participantes afirmaram categoricamente que não tinham se desviado nem 1 milímetro. high confidence Apesar de sua autoconfiança, os dados do GPS mostraram que eles caminharam em círculos de apenas 20 metros de diâmetro. we have such a hard time walking Por que é tão difícil para nós caminhar em linha reta? Alguns pesquisadores teorizam que desvios pequenos e praticamente insignificantes no terreno fazem toda a diferença. Outros salientam o fato de que todos nós temos uma perna um pouquinho maior que a outra. more likely, however, O mais provável, no entanto, é que é difícil andar em linha reta devido à crescente dificuldade increasing uncertainty de sabermos para onde estamos indo. where straight ahead is. Whatever the cause, it is human nature. Qualquer Without que seja a reliable causa, landmarks, é da natureza humana que, sem pontos de referência confiáveis, nós nos desviamos do curso. Não é interessante ver como fatores pequenos e aparentemente insignificantes podem fazer uma grande diferença em nossa vida? Sei disso por experiência própria como piloto. Sempre que começava a me aproximar de um aeroporto, eu sabia que grande parte do meu trabalho restante consistiria em fazer pequenas correções de curso, a fim de direcionar a aeronave para a pista de pouso desejada. you may have similar experience when Vocês talvez tenham experiências semelhantes ao dirigir. O vento, irregularidades na estrada, rodas desalinhadas, falta de atenção, sem mencionar a ação de outros motoristas, podem nos tirar do caminho planejado. fail to pay attention. Se vocês deixarem de prestar atenção a esses fatores, acabarão tendo sérios problemas.
This, of course, applies to us Isso, physically. é claro, se aplica a nós fisicamente e também se aplica a nós espiritualmente. A maioria das mudanças em nossa vida espiritual, tanto positivas quanto negativas, acontece gradualmente, um passo de cada vez. Assim como os participantes do estudo realizado pelo Instituto Max Planck. Talvez não percebamos quando nos desviamos do curso. Podemos até ter a plena confiança de que estamos andando em linha reta. Porém, o fato é que, sem a ajuda de pontos de referência para nos guiar, nós inevitavelmente nos desviaremos do curso e acabaremos chegando em lugares para onde jamais imaginaríamos ir. Isso acontece com todas as pessoas, também acontece com sociedades e nações. As Escrituras estão repletas desses exemplos. Lemos no livro de Juízes que, após a morte de Josué, There rose another generation, outra geração se levantou que não conhecia o Senhor, nor yet the word. nem tampouco a obra que fizera a Israel. Despite the astonishing heavenly interventions visited Apesar das extraordinárias intervenções, visitas, resgates e vitórias milagrosas enviadas pelos céus, testemunhados pelos filhos de Israel durante a vida de Moisés e Josué, no período de apenas uma geração, o povo abandonou o caminho e começou a andar segundo sua própria vontade. and of course, it did É claro que não levou muito tempo até que eles for that. tiveram que pagar o preço por seu comportamento. Falling away takes time. Às vezes, esse distanciamento leva gerações para acontecer. Às vezes, ela acontece em questões de anos ou até meses. No matter how strong, Mas todos estamos sujeitos a isso. Não importa quão fortes sejam nossas experiências espirituais, tenham sido no passado, como seres humanos, temos a tendência de vaguear. Adam until now. Esse tem sido o padrão desde os dias de Adão e Eva. Unlike the wandering, Mas nem tudo está perdido. Ao contrário dos errantes participantes da pesquisa, temos pontos de referência que podemos usar para avaliar nosso curso. landmarks. E quais são esses pontos de referência? Certamente eles incluem orar diariamente, ponderar as Escrituras e usar recursos inspirados, como vem e segue-me. Today we can approach the throne Podemos nos achegar ao trono de Deus todos os dias, com humildade e honestidade. we can ponder Podemos ponderar nossas ações e analisar nosso dia, of our day. avaliando nossa vontade e nossos desejos à luz da vontade e dos desejos dele. If we have drifted, Se tivermos desviado do caminho, to restore imploramos a Deus que nos restaure e nos comprometemos a ser melhores. this time of introspection is an Esse momento de introspecção é uma oportunidade de nos recalibrarmos. it is a garden É um jardim de reflexão onde podemos andar com Deus e ser instruídos, edificados e purificados pela palavra de nosso Pai Celestial, word of our tanto escrita quanto a revelada ao Espírito. time. É um momento sagrado em que nos lembramos de nossos convênios divinos de seguirmos ao manso Salvador, ao Cristo vivo, Our progress. em que avaliamos nosso progresso e alinhamos a nós mesmos aos pontos de referência que Deus proveu para seus filhos. Think of it as your personal Pensem nisso como sua restauração diária individual. restoration. On our journey as pilgrims, Em nossa jornada como peregrinos pelo caminho de glória, sabemos quão difícil, quão fácil é nos desviar. minor deviations Porém, assim como pequenos desvios podem nos tirar do caminho do Salvador, também podem atos pequenos e simples nos realinhar com a segurança, com segurança a Ele. when darkness creeps into our Quando a escuridão se infiltra em nossa vida, como frequentemente acontece, daily restoration, nossa restauração diária nos abre o coração para a luz celestial, illuminates our que nos ilumina a alma, expulsando sombras, temores e dúvidas. if we seek it, Se desejarmos, certamente Deus nos dará conhecimento por seu Santo Espírito. Sim, pelo indescritível dom do Espírito Santo. as often as we ask, Sempre que pedirmos, Ele vai nos ensinar o caminho e nos ajudar a segui-lo. this of course takes steady effort. É claro que isso exige esforço constante de nossa parte. Não podemos nos contentar com as experiências espirituais do passado,
Precisamos de um curso contínuo. Não podemos depender do testemunho alheio para sempre. Devemos edificar nosso próprio testemunho. Precisamos de uma infusão diária e contínua de luz celestial. Precisamos de tempos de refrigério, tempos de restauração pessoal. Águas correntes não podem permanecer impuras por muito tempo. De acordo com as Escrituras, para mantermos puros nossos pensamentos e nossas ações, devemos continuar a nos mover. Afinal, a restauração do Evangelho da Igreja não é algo que aconteceu apenas uma vez para todos. Ela é um processo contínuo, um dia de cada vez, um coração de cada vez. Assim como os nossos dias, a vida também passa. Certo autor disse: um dia equivale a uma vida inteira. Você começa a fazer algo, acaba fazendo outra. Planeja ir a algum lugar, mas nunca chega lá. E no final de sua vida, sua existência inteira tem também esta característica aleatória. Sua vida inteira tem um aspecto de um único dia. Desejam mudar o formato de sua vida? Mudem o formato do seu dia. Desejam mudar seu dia? Mudem este momento. Mudem a maneira como pensam, sentem e agem neste momento. Pequenos lemes dirigem grandes embarcações. Pequenos tijolos podem se tornar mansões magníficas. Pequenas sementes podem se tornar gigantescas sequoias. Minutos e horas bem aproveitados são os tijolos de uma vida bem vivida. Eles podem inspirar a bondade, tirar-nos do cativeiro das imperfeições e nos guiar rumo ao caminho redentor do perdão e da santificação. Com vocês, ergo meu coração em agradecimento à magnífica dádiva da nova oportunidade, da nova vida e da nova esperança. Erguemos a voz com louvor por nosso Deus de generosidade e perdão. Sem dúvida, Ele é um Deus de novos inícios. O sublime propósito de toda a sua obra é ajudar-nos, seus filhos, a ter sucesso em nossa busca pela imortalidade e pela vida eterna. Nós nos tornamos novas criaturas em Cristo, pois Deus prometeu. Sim, e tantas vezes quanto o meu povo se arrepender, perdoá-lo-ei de suas ofensas contra mim, e delas não mais me lembro. Meus amados irmãos e irmãs, queridos amigos, todos nós nos desviamos do caminho de tempos em tempos. Entretanto, podemos voltar ao curso, podemos navegar através da escuridão e das provações desta vida e encontrar o caminho de volta ao nosso amado Pai Celestial. E se procurarmos e aceitarmos os pontos de referência espirituais que Ele providenciou. Se nos empenharmos para obter revelação pessoal e se buscarmos nossa restauração diária. É dessa forma que nos tornamos verdadeiros discípulos de nosso amado Salvador Jesus Cristo. Ao agirmos assim, Deus nos favorecerá. O Senhor mandará a bênção sobre ti na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo. É minha oração que busquemos nossa restauração diária e nos esforcemos continuamente para andar no caminho de Jesus Cristo. É minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Inicio meu discurso fazendo várias perguntas com o propósito de promover a autorreflexão. Que tipo de narrativa pessoal vocês estão escrevendo para a sua vida? O caminho descrito em sua história é estreito? Sua história termina onde começou em seu lar celestial? Em sua história, há um exemplo a ser seguido? Esse exemplo é o Salvador Jesus Cristo? Testifico que o Salvador é o autor e consumador de nossa fé. Vocês vão convidá-lo a ser o autor e consumador de sua história?
Ele conhece o fim desde o princípio. Ele foi o Criador dos céus e da terra. Ele deseja que voltemos ao nosso lar para viver com Ele, nosso Pai Celestial. Ele investiu tudo em nós e deseja que tenhamos sucesso. O que vocês acham que nos impede de permitir que Ele escreva a nossa história? Talvez esta analogia ajude em sua autoavaliação. Um advogado de defesa competente sabe que durante um interrogatório ele normalmente não deve fazer perguntas para as quais não saiba as respostas. Fazer tais perguntas incentivaria a testemunha a contar a ele, ao juiz e ao júri algo que ele próprio ainda não sabe. Essas respostas poderiam pegá-lo de surpresa e poderiam se opor à narrativa que ele desenvolveu para o caso. Embora para um advogado fazer perguntas para as quais ele não saiba as respostas seja algo imprudente, para nós o oposto é verdadeiro. Podemos fazer perguntas a nosso amoroso Pai Celestial em nome de nosso misericordioso Salvador, e a testemunha que as responderá será o Espírito Santo, que sempre testifica a verdade. Como ele trabalha em perfeita união com o Pai Celestial e com Jesus Cristo, sabemos que as manifestações do Espírito são confiáveis. Por que então, às vezes, resistimos em pedir esse tipo de ajuda celestial, a verdade manifestada a nós por meio do Espírito Santo? Por que adiamos fazer perguntas para as quais não sabemos as respostas, se a testemunha não é apenas cordial, mas sempre diz a verdade? Talvez seja porque não tenhamos a fé necessária para aceitar as respostas que receberemos. Talvez seja porque o homem ou a mulher natural em nós resiste em permitir que o Senhor assuma completamente o controle das coisas e resiste em confiar nele inteiramente. Talvez seja por isso que escolhemos aderir à narrativa que escrevemos para nós mesmos, uma versão confortável de nossa história sem as edições do Autor Supremo. Não queremos fazer perguntas para obter respostas que não se encaixem perfeitamente na história que estamos escrevendo para nós mesmos. Falando francamente, provavelmente poucos de nós adicionariam à sua história as provações que nos refinam. Contudo, não ficamos fascinados com a conclusão gloriosa de histórias que lemos nas quais o protagonista vence sua batalha? As provações são os elementos da trama que tornam nossas histórias favoritas convincentes, atemporais, capazes de promover a fé e dignas de serem contadas. As belas batalhas adicionadas à nossa história nos aproximam do Salvador e nos refinam, fazendo com que nos tornemos mais semelhantes a Ele. Para Davi vencer Golias, o menino teve que enfrentar o gigante. A narrativa confortável para Davi teria sido voltar a cuidar de ovelhas. Porém, em vez disso, ele refletiu sobre sua experiência ao salvar cordeiros de um leão e de um urso. Alicerçado nesses feitos heróicos, ele exerceu fé e coragem para permitir que Deus escrevesse sua história e declarou: "O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu." Com o desejo de permitir que Deus prevalecesse, ouvindo o Espírito Santo, estando disposto a também permitir que o Salvador fosse o autor e consumador de sua história, o menino Davi derrotou Golias e salvou seu povo. O sublime princípio do arbítrio, evidentemente, permite que escrevamos nossa própria história. Davi poderia ter voltado para casa, voltado a cuidar de ovelhas. Porém, Jesus Cristo está pronto para nos usar como instrumentos divinos, como lápis apontados em suas mãos para escrever uma obra-prima. Em sua misericórdia, Ele está disposto a me usar, um lápis fino e frágil, como um instrumento em suas mãos, se eu tiver fé para permitir que Ele assim o faça, se eu permitir que Ele seja o autor de minha história. Esther é um outro belo exemplo de como permitir que Deus prevaleça. Em vez de aderir a uma narrativa cautelosa de autopreservação, ela exerceu fé, entregando-se completamente ao Senhor. Amã estava tramando destruir todos os judeus da Pérsia. Mardoqueu, parente de Esther, ficou sabendo da trama e escreveu a Esther, insistindo que ela falasse com o rei em favor de seu povo. Ela explicou a ele que qualquer um que se aproximasse do rei sem ser chamado estaria sujeito à morte. No entanto, em um tremendo ato de fé, ela pediu a Mardoqueu que reunisse os judeus para jejuar por ela. Ela disse: "Eu e minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci."
Esther estava disposta a permitir que o Salvador escrevesse sua história, mesmo que pelas lentes da mortalidade, seu final pudesse ser trágico. Felizmente, o rei a recebeu e os judeus da Pérsia foram salvos. É claro que o nível de coragem de Esther raramente será exigido de nós. Contudo, permitir que Deus prevaleça, permitir que Ele seja o autor e consumador de nossa história, exige que guardemos seus mandamentos e os convênios que fizemos. Ao guardarmos mandamentos e convênios, a linha de comunicação para que recebamos revelação por meio do Espírito Santo será aberta para nós. E é por meio das manifestações do Espírito que sentiremos a mão do Mestre escrevendo nossa história conosco. Em abril de 2021, nosso profeta, o presidente Russell M. Nelson, pediu-nos que refletíssemos sobre o que poderíamos fazer se tivéssemos mais fé em Jesus Cristo. Com mais fé em Jesus Cristo, poderíamos fazer perguntas para as quais não sabemos as respostas, pedir a nosso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, que nos enviasse uma resposta por meio do Espírito Santo que testifica da verdade. Se tivéssemos mais fé, faríamos a pergunta e estaríamos dispostos a aceitar a resposta que recebêssemos, mesmo que não se encaixasse em nossa narrativa confortável. A bênção prometida que virá por agirmos com fé em Jesus Cristo é um aumento na fé que temos nele como nosso autor e consumador. O presidente Nelson declarou que nós recebemos mais fé ao fazer algo que exija mais fé. Então, um casal sem filhos que sofre com a infertilidade poderia perguntar com fé se deve adotar filhos e estar disposto a aceitar a resposta, mesmo que a narrativa que eles escreveram para si mesmos inclua um nascimento milagroso. Um casal de idosos poderia perguntar se é a hora de servir missão e estar disposto a ir, mesmo que a narrativa que eles escreveram para si mesmos inclua mais alguns anos de trabalho remunerado. Talvez a resposta seja ainda não. E eles aprenderão nos capítulos posteriores de sua história por que foi necessário que permanecessem em casa por um pouco mais de tempo. Um rapaz ou uma moça podem perguntar com fé se seria de maior valor para eles investir nos esportes, nos estudos ou na música, e estar dispostos a seguir os sussurros da testemunha perfeita, o Espírito Santo. Por que desejamos que o Salvador seja o autor e consumador de nossa história? Porque Ele conhece nosso potencial perfeitamente. Ele nos levará a lugares que nunca imaginamos. Ele pode nos tornar como Davi ou Esther. Ele vai nos elevar e nos refinar para sermos mais semelhantes a Ele. As coisas que alcançaremos ao agirmos com mais fé aumentarão nossa fé em Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, há apenas um ano, nosso querido profeta perguntou: vocês estão dispostos a permitir que Deus prevaleça em sua vida? Estão dispostos a permitir que qualquer coisa que Ele precise que vocês façam tenha precedência sobre quaisquer outras ambições? Humildemente, façam um acréscimo a essas perguntas proféticas. Vocês vão permitir que Deus seja o autor e consumador de sua história? Em Apocalipse, aprendemos que estaremos diante de Deus e seremos julgados pelos livros da vida segundo nossas obras. Seremos julgados pelo livro de nossa vida. Podemos escolher escrever uma narrativa confortável para nós mesmos. Ou podemos permitir que o autor e consumador supremo escreva nossa história conosco e que o papel que ele precisa que desempenhemos tenha precedência sobre outras ambições. Permitam que Cristo seja o autor e consumador de sua história. Permitam que o Espírito Santo seja sua testemunha. Escrevam uma história na qual o caminho em que vocês estejam seja estreito, um curso que os leve de volta ao seu lar celestial, para que vivam na presença de Deus. Permitam que a adversidade e a aflição que fazem parte de toda boa história sejam um meio pelo qual vocês se aproximem de Jesus Cristo e se tornem mais semelhantes a Ele. Contem uma história na qual vocês reconheçam que os céus estão abertos. Façam perguntas para as quais vocês não saibam as respostas, sabendo que Deus está disposto a revelar a vontade dele a vocês por meio do Espírito Santo. Permitam que sua narrativa seja uma narrativa de fé ao seguirem seu exemplo, o Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Thank you, Sister Johnson. Muito obrigado, irmã My dear Johnson. brothers and sisters. Meus queridos irmãos e irmãs, durante um teste ergométrico, a carga de trabalho do coração é aumentada. Corações que aguentam a carga de uma caminhada podem ter dificuldade em suportar as exigências de uma corrida na subida. Dessa maneira, o teste ergométrico pode apresentar resultados de doenças subjacentes que, de outro modo, não seriam aparentes.
Quaisquer problemas identificados podem, então, ser tratados antes que causem problemas graves na vida diária. A pandemia da Covid-19 certamente foi um teste ergométrico mundial. O teste mostrou resultados variados. Vacinas seguras e eficazes foram desenvolvidas. Profissionais médicos, professores, cuidadores e outras pessoas se sacrificaram de maneira heróica e continuam se sacrificando. Muitas pessoas demonstraram generosidade e bondade e continuam demonstrando. No entanto, desvantagens não aparentes têm sido manifestadas. Pessoas vulneráveis sofreram e continuam sofrendo. As pessoas que trabalham para abordar essas desigualdades não aparentes devem ser incentivadas e merecem nossa gratidão. A pandemia também é um teste ergométrico espiritual para a Igreja do Salvador e para seus membros. Os resultados são igualmente variados. Nossa vida tem sido abençoada pela ministração de maneira mais sagrada e elevada, pelo currículo Vem Segue-me e pelo aprendizado do Evangelho centralizado no lar e apoiado pela Igreja. Muitas pessoas ofereceram ajuda e consolo durante esses momentos difíceis e continuam oferecendo. Ainda assim, em alguns casos, o teste ergométrico espiritual mostrou tendências relacionadas à contenda e à divisão. Isso sugere que temos trabalho a fazer a fim de mudarmos nosso coração e de nos tornarmos unidos, assim como os verdadeiros discípulos do Salvador. Esse não é um desafio novo, mas é um desafio crucial. Quando o Salvador visitou os nefitas, ele ensinou: não haverá disputas entre vós. Aquele que tem o espírito de discórdia não é meu, mas é do diabo, que é o pai da discórdia e leva a cólera ao coração dos homens para contenderem uns com os outros. Quando contendemos, levando cólera ao coração das pessoas, Satanás ri e o Deus do céu chora. Satanás ri e Deus chora por pelo menos 2 motivos. Primeiro, a contenda enfraquece nosso testemunho coletivo de Jesus Cristo ao mundo e a redenção que advém por meio de seus méritos e misericórdia e graça. O Salvador disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O contrário também é verdadeiro. Todos sabem que não somos seus discípulos quando não demonstramos amor uns pelos outros. Sua obra nos últimos dias é comprometida quando não há contenda ou inimizade entre seus discípulos. Segundo, a contenda é espiritualmente nociva para nós como indivíduos. Nossa paz, nossa alegria e nosso descanso são retirados de nós e nossa capacidade de sentir o Espírito é comprometida. Jesus explica que sua doutrina não deve levar a cólera ao coração dos homens, uns contra os outros. Esta, porém, é sua doutrina, que estas coisas devem cessar. Se sou rápido em me sentir ofendido, ou rápido em responder com raiva ou julgamentos às diferenças de opinião, sou reprovado no teste ergométrico espiritual. Essa reprovação no teste não significa que devo perder a esperança. Em vez disso, a reprovação significa que preciso mudar, e é bom que saibamos disso. Após a visita do Salvador às Américas, o povo estava unido, não havia contendas em toda a terra. Vocês acham que o povo estava unido porque eram todos iguais? Ou porque não tinham diferenças de opinião? Duvido que sejam esses os motivos. Em vez disso, a contenda e a inimizade desapareceram porque eles colocaram seu discipulado ao Salvador acima de tudo. Suas diferenças perderam importância quando comparadas ao amor que tinham pelo Salvador. Estavam unidos como herdeiros do reino de Deus. O resultado foi que não poderia haver povo mais feliz criado pela mão de Deus. A união exige esforço. Ela é desenvolvida quando cultivamos o amor a Deus em nosso coração e quando nos concentramos em nosso destino eterno. Somos unidos por nossa identidade primária, comum como filhos de Deus e por nosso comprometimento às verdades do Evangelho restaurado. Por sua vez, nosso amor a Deus e nosso discipulado a Jesus Cristo promove uma preocupação genuína pelas outras pessoas.
Valorizamos o caleidoscópio das características, das perspectivas e dos talentos dos outros. Se somos incapazes de colocar nosso discipulado de Jesus Cristo acima dos interesses e opiniões pessoais, devemos reexaminar nossas prioridades e mudar. Talvez estejamos inclinados a dizer: é claro que podemos ter união, se você pelo menos concordasse comigo. Uma abordagem melhor seria perguntar: o que posso fazer para promover união? Como posso responder a fim de ajudar essa pessoa a se achegar a Cristo? O que posso fazer para diminuir a contenda e edificar uma comunidade da igreja que seja compassiva e cuidadosa? Quando o amor a Cristo envolve nossa vida, abordamos as divergências com mansidão, paciência e bondade. Preocupamos-nos menos com nossas vulnerabilidades e mais com as vulnerabilidades de nosso próximo. Preocupamos a moderação e união. Não nos envolvemos em contendas de opiniões, não julgamos aqueles de quem discordamos e nem tentamos fazer com que eles tropecem. Em vez disso, partimos do princípio de que aqueles de quem discordamos estão fazendo o melhor que podem, de acordo com as experiências de vida que eles têm. Minha esposa exerceu a advocacia por mais de 20 anos. Como advogada, ela com frequência trabalhava com outras pessoas que defendiam explicitamente os pontos de vista opostos. Contudo, ela aprendeu a discordar sem ser rude ou se zangar. Ela dizia ao advogado da oposição: vejo que não vamos concordar com essa questão. Gosto de você. Respeito sua opinião. Espero que você possa me conceder a mesma cortesia. Muitas vezes, esse tipo de atitude gerou respeito mútuo e também amizade, apesar das diferenças. Até mesmo antigos inimigos podem se tornar unidos em seu discipulado ao Salvador. Em 2006, participei da dedicação do Templo de Helsinki, Finlândia, a fim de homenagear meu pai e meus avós, que haviam se convertido à igreja na Finlândia. Os finlandeses, inclusive meu pai, haviam sonhado com um templo na Finlândia por décadas. Na época, o distrito do templo abrangia a Finlândia, a Estônia, a Letônia, a Lituânia, a Bielorrússia e a Rússia. Na dedicação, descobri algo surpreendente. O primeiro dia de funcionamento geral foi reservado para os membros russos realizarem as ordenanças do templo. É difícil explicar como isso foi impressionante. A Rússia e a Finlândia travaram muitas guerras ao longo dos séculos. Meu pai não confiava nos russos e não gostava da Rússia nem dos russos. Ele já havia expressado sentimentos de maneira acalorada e seus sentimentos eram típicos da inimizade finlandesa pela Rússia. Também havia memorizado poemas épicos que narravam a guerra do século XIX entre finlandeses e russos. Suas experiências durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Finlândia e a Rússia foram novamente antagonistas, não fizeram com que ele mudasse suas opiniões. Um ano antes da dedicação do Templo de Helsinki, Finlândia, o Comitê do Templo, formado exclusivamente por membros finlandeses, reuniu-se para falar a respeito dos planos para a dedicação. Durante a reunião, alguém notou que os santos russos viajariam vários dias para assistir à dedicação e talvez tivessem a expectativa de receber as bênçãos do templo antes de voltar para casa. O presidente do comitê, o irmão Sven Eklund, sugeriu que os finlandeses pudessem esperar um pouco mais e que os russos deveriam ser os primeiros membros a realizar as ordenanças no templo. Todos os membros do comitê concordaram. Os fiéis santos dos últimos dias finlandeses adiaram as bênçãos do templo para acomodar os santos russos. O presidente da área, que estava presente na reunião do comitê do templo, Brother Dennis B. Neuschwander, posteriormente escreveu: "Nunca estive mais orgulhoso dos finlandeses do que nesse momento." A difícil história da Finlândia com seu vizinho oriental e sua empolgação por finalmente ter um templo construído em seu próprio solo foram deixadas de lado. Permitir que os russos entrassem no templo primeiro foi uma declaração de amor e sacrifício. Quando relatei essa gentileza a meu pai, seu coração foi tocado e ele chorou.
uma ocorrência muito rara para aquele finlandês implacável. Daquela época até sua morte, 3 anos depois, ele nunca expressou outro sentimento negativo sobre a Rússia. Inspirado pelo exemplo de seus companheiros finlandeses, meu pai escolheu colocar seu discipulado a Jesus Cristo acima de todas as outras questões de sua vida. Os finlandeses não eram menos finlandeses. Os russos não eram menos russos. Nenhum dos grupos abandonou sua cultura, sua história ou suas experiências para a bandeira inimizade. Eles não precisaram fazer isso. Na realidade, eles escolheram fazer com que seu discipulado a Jesus Cristo fosse a questão mais importante de sua vida. Se eles conseguem fazer isso, nós também conseguimos. Podemos trazer nosso legado, nossa cultura e nossas experiências à Igreja de Jesus Cristo. Samuel não negou seu legado como lamanita, nem Mormon negou o seu como nefita, mas cada um deles colocou seu discipulado ao Salvador em primeiro lugar. Se não somos um, não somos dele. Meu convite é para que sejamos valentes ao colocarmos nosso amor a Deus e nosso discipulado ao Salvador acima de todas as outras questões de nossa vida. Que defendamos o convênio inerente ao nosso discipulado, o convênio de sermos um. Que sigamos o exemplo dos santos de todo o mundo que eficazmente estão se tornando discípulos de Cristo. Podemos confiar em Jesus Cristo, que é nossa paz, o qual, derrubando a parede de separação que estava no meio, em seu sacrifício expiatório, desfez a inimizade. Nosso testemunho de Jesus Cristo ao mundo será fortalecido e nós nos manteremos espiritualmente saudáveis. Presto testemunho que, à medida que evitarmos a discórdia e nos tornarmos semelhantes ao Salvador, em amor e com Ele unidos na fé, sentiremos sua paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. The congregation will now join the choir. O coro e a congregação agora cantarão juntos Sou um Filho de Deus. Após o hino, ouviremos o elder Vayangina Sikahema, dos 70. Ele será seguido pelo elder Quentin L. Cook, do Quórum dos 12 Apóstolos. This is the Sunday morning session Esta é a sessão da manhã de domingo da Conferência Geral Semestral número 191 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
In my professional life and in my service in the church, I have done Em this minha vida thousands of profissional, meu times. serviço na igreja, Never before the 15 men seated directly behind me. I feel your prayers and theirs. tive a oportunidade de sentir muitas vezes as orações de vocês por mim e por todos aqueles que serviram antes de mim. Sou natural do reino de Tonga, no Pacífico Sul, mas fui criado na América do Norte. A pandemia impediu que centenas, talvez milhares de jovens missionários tonganeses que serviam ao redor do mundo retornassem à sua amada pátria por causa do fechamento das fronteiras. Alguns elders tonganeses estão em missão há 3 anos e algumas sisters há mais de 2 anos. Eles esperam pacientemente com a fé pela qual nosso povo é conhecido. Enquanto isso, não fiquem muito alarmados se algum desses missionários que servem em sua ala ou estaca estiverem cada vez mais parecidos comigo, com rugas e cabelo grisalho. Somos gratos aos missionários em todos os lugares por seu serviço dedicado, mesmo que sua missão seja mais longa ou mais curta do que eles haviam previsto por causa da pandemia. Certo domingo, quando era diácono, eu estava no hall de entrada da capela distribuindo a água do sacramento, quando uma mulher entrou no edifício. Cumprindo o meu dever, eu me aproximei dela e estendi a bandeja. Ela concordou, sorriu e pegou um copinho de água. Ela havia chegado tarde demais para partilhar do pão. Pouco tempo depois da experiência, meu mestre familiar, Ned Brimley, ensinou-me que recebemos muitos aspectos e bênçãos do Evangelho de Jesus Cristo em ordem sequencial. Posteriormente, naquela semana, Ned Brimley e seu companheiro vieram à nossa casa e compartilharam uma missão memorável. Ned nos lembrou de que houve ordem na maneira em que Deus criou a terra. O Senhor teve muito cuidado ao explicar a Moisés a ordem na qual ele havia criado a terra. Primeiro, ele começou separando a luz das trevas, depois a água da terra, acrescentou a vida vegetal e os animais antes de incorporar ao recém-formado planeta sua maior criação, a humanidade, começando com Adão e Eva. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. O Senhor estava satisfeito e então descansou no 7º dia. A ordem sequencial em que a Terra foi criada não só nos dá uma visão do que é mais importante para Deus, mas também por que e para quem Ele criou a Terra. Ned Brimley enfatizou sua inspirada lição com uma simples declaração. Irmão, a casa de Deus é uma casa de ordem. Ele espera que você viva sua vida em ordem e na sequência apropriada. Ele deseja que você sirva a missão antes de se casar. Em relação a isso, os líderes da igreja ensinam atualmente que o Senhor espera que todo rapaz em boas condições de saúde se prepare para servir. Moças que tiverem o desejo de servir também devem se preparar. O irmão Brimley continuou: Deus deseja que você se case antes de ter filhos. Ele quer que você desenvolva continuamente seus talentos ao obter uma formação acadêmica. Se vocês optarem por levar sua vida fora de sequência, ela será mais difícil e caótica. O irmão Brimley também nos ensinou que, por meio do sacrifício expiatório, o Salvador nos ajuda a restaurar a ordem em nossa vida, mesmo que ela esteja caótica ou fora de sequência. A partir desse momento, fiquei fascinado pela ordem sequencial. Desenvolvi o hábito de procurar padrões sequenciais na vida e no Evangelho. O Elder Bednar ensinou o seguinte princípio: ao estudar, aprender e viver o Evangelho de Jesus Cristo, a sequência geralmente é instrutiva. Pensem, por exemplo, nas lições sobre prioridades espirituais que nos ensinam a sequência dos principais acontecimentos da restauração da plenitude do Evangelho do Salvador nestes últimos dias. O Elder Bednar listou a primeira visão, depois a visita de Moroni a Joseph Smith, para ensinar ao jovem profeta primeiramente a respeito da natureza e do caráter de Deus, e depois do papel que o livro de Mórmon e Elias desempenhariam na coligação de Israel, em ambos os lados do véu, nesta última dispensação. O Elder Bednar conclui: essa inspiradora sequência é instrutiva sobre as questões espirituais de maior prioridade para Deus.
Algo que percebi é que essa ordem sequencial é uma maneira simples, natural e eficaz, pela qual o Senhor ensina princípios importantes a nós, seus filhos. Viemos à Terra para aprender e ter experiências que de outra forma não teríamos. Nosso crescimento é específico para cada um de nós e é um componente vital do plano do Pai Celestial. Nosso crescimento físico e espiritual começa por etapas e se desenvolve lentamente ao adquirirmos experiência de maneira sequencial. Alma dá um vigoroso sermão sobre a fé, utilizando a analogia de uma semente que, se cultivada e nutrida adequadamente, brota como uma pequena muda e se torna uma árvore madura e plenamente desenvolvida, que produz frutos deliciosos. A lição é que sua fé aumentará à medida que vocês nutrirem a semente, ou seja, a palavra de Deus, e derem lugar a ela em seu coração. Sua fé aumentará à medida que a palavra de Deus inchar em vosso peito. A imagem de que a semente incha, brota e começa a crescer é ao mesmo tempo visual e instrutiva, e também é sequencial. O Senhor nos ensina individualmente, de acordo com a capacidade e a maneira que aprendemos. Nosso crescimento depende inteiramente de nossa disposição, nossa curiosidade, nosso nível de fé e nossa compreensão. Neff recebeu um ensinamento que Joseph Smith aprendeu em Kirtland mais de 2.300 anos depois. Pois eis que assim diz o Senhor, darei aos filhos dos homens linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. E abençoados os que dão ouvidos aos meus preceitos e escutam os meus conselhos, porque obterão sabedoria. O fato de aprendermos linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali, é novamente sequencial. Pense nas seguintes declarações que ouvimos durante a maior parte de nossa vida. Primeiro, o mais importante, ou não colocar a carroça na frente dos bois. Todos esses ditados descrevem coisas sequenciais. Os milagres acontecem de acordo com uma ordem sequencial. Eles só ocorrem depois que exercemos fé. A fé precede o milagre. Os ofícios do sacerdócio arônico também são ordenados em sequência, de acordo com a idade daquele que está sendo ordenado. Diácono, mestre e sacerdote. As ordenanças de salvação e exaltação são sequenciais em sua natureza. Somos batizados antes de recebermos o dom do Espírito Santo. As ordenanças do templo são igualmente sequenciais. É evidente que, como o meu amigo Ned Brimley tão sabiamente me ensinou, o sacramento é sequencial. Ele começa com o pão, seguido da água. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-o a eles, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Em Jerusalém e nas Américas, o Salvador instituiu o sacramento exatamente nessa mesma ordem. Eis que minha casa é uma casa de ordem, diz o Senhor Deus, e não uma casa de confusão. O arrependimento é sequencial. Começa com a fé em Jesus Cristo, mesmo que seja apenas uma partícula de fé. A fé exige a humildade, que é um elemento essencial para se ter um coração quebrantado e um espírito contrito. De fato, os primeiros 4 princípios do Evangelho são sequenciais. Primeiro, fé no Senhor Jesus Cristo. Segundo, arrependimento. Terceiro, batismo por imersão para a remissão de pecados. Quarto, imposição de mãos para o dom do Espírito Santo. O rei Benjamim ensinou essa importante verdade a seu povo. E vede que todas estas coisas sejam feitas com sabedoria e ordem, porque não se exige que o homem corra mais rapidamente do que suas forças o permitam. E novamente é necessário que ele seja diligente, para que assim possa ganhar o galardão. Portanto, todas as coisas devem ser feitas em ordem. Que vivamos nossa vida em ordem e procuremos seguir a sequência que o Senhor delineou para nós. Seremos abençoados ao buscar e ao seguir os padrões ensinados pelo Senhor e a sequência na qual Ele ensina o que é mais importante para Ele. Em nome de Jesus Cristo, amém. Recentemente fui designado para dedicar parte da cidade histórica de Nauvoo. Como parte da designação, pude visitar a cadeia de Liberty, no Missouri.
Enquanto estava lá, contemplei os acontecimentos que a tornam uma parte tão significativa da história da Igreja. A vida dos santos foi ameaçada como resultado de uma ordem de extermínio emitida pelo governador do Missouri. Além disso, o profeta Joseph e alguns de seus companheiros tinham sido injustamente presos na cadeia de Liberty. Um dos motivos da violenta oposição aos nossos membros foi que a maioria deles era contra a escravidão. Essa intensa perseguição a Joseph Smith e a seus seguidores constitui um exemplo extremo do exercício injusto do arbítrio que pode prejudicar as pessoas justas. O tempo que Joseph ficou na cadeia de Liberty ensina que a adversidade não é prova do desagrado do Senhor, nem uma retirada de suas bênçãos. Fiquei profundamente comovido ao ler o que o profeta Joseph Smith declarou enquanto estava confinado na cadeia de Liberty. Ó Deus, onde estás? E onde está o pavilhão que cobre teu esconderijo? Joseph questionou quanto tempo o povo do Senhor suportaria esses agravos e essas opressões ilícitas. Enquanto estava na cadeia de Liberty, senti-me profundamente tocado ao ler a resposta do Senhor. Meu filho, paz seja com tua alma. Tua adversidade e tuas aflições não durarão mais que um momento. E então, se as suportares bem, Deus te exaltará no alto. Está claro que a oposição pode nos refinar para que alcancemos nosso destino eterno e celestial. As preciosas palavras do Salvador, meu filho, paz seja com tua alma, têm um significado muito profundo para mim e são muito significativas para a nossa época. Elas me lembram de seus ensinamentos a seus discípulos durante seu ministério mortal. Antes do sofrimento de Cristo no jardim do Getsemane na cruz, ele ordenou a seus apóstolos que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, a vós. E depois os consolou com essas palavras: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Um dos títulos mais estimados de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é Príncipe da Paz. Por fim, seu reino será estabelecido, inclusive a paz e o amor, com juízo e com justiça para sempre. Aguardamos ansiosamente o reinado milenar do Messias. A despeito dessa visão do reinado milenar, sabemos que a paz e a harmonia mundiais não prevalecem em nossos dias. Em toda a minha vida, nunca vi tanta falta de civilidade. Somos bombardeados com uma linguagem enfurecida e contenciosa e com ações provocativas e devastadoras que destroem a paz e a tranquilidade. A paz no mundo, ou até mesmo em nossa comunidade, não é prometida ou garantida até a segunda vinda de Jesus Cristo. O Salvador, conforme lemos no Evangelho de Mateus, instruiu os 12 apóstolos e reconheceu que sua missão terrena não alcançaria a paz universal. Ele ensinou: não cuideis que vim trazer a paz à terra. A paz universal não fazia parte do ministério inicial do Salvador na mortalidade. A paz universal não existe em nossos dias. No entanto, a paz pessoal pode ser alcançada apesar da raiva, contenda e divisão que destroem e corrompem nosso mundo hoje. Nunca foi tão importante buscar a paz pessoal. Um belo e amado hino escrito para os jovens de hoje pelo irmão Nick Day, intitulado Paz em Cristo, declara: em plena escuridão, nele encontro paz. Fomos abençoados com esse hino pouco antes da pandemia mundial da Covid-19. O hino reflete de uma bela maneira o anseio por paz e enfatiza de forma adequada que a paz está ancorada na vida e na missão de Jesus Cristo. O presidente Joseph F. Smith declarou: jamais esse espírito de paz e amor
poderá ser levado ao mundo enquanto a humanidade não receber a verdade de Deus e a mensagem de Deus, reconhecendo seu poder e autoridade que são divinos. Embora nunca meçamos esforços para alcançar a paz universal, temos a certeza de que podemos ter paz pessoal, assim como Cristo ensina. Esse princípio é estabelecido em Doutrina e Convênios. Aprendei que aquele que pratica as obras de retidão receberá sua recompensa, sim, paz neste mundo e vida eterna no mundo vindouro. Quais são algumas das obras de retidão que nos ajudarão a lidar com a discórdia, a diminuir as contendas e a encontrar paz neste mundo? Todos os ensinamentos de Cristo apontam para essa direção. Mencionarei alguns que considero particularmente importantes. Primeiro, amar a Deus, viver seus mandamentos e perdoar a todos. O presidente George Albert Smith se tornou presidente da igreja em 1945. Ele foi conhecido em seu apostolado como um líder que amava a paz. Nos últimos 15 anos, antes de se tornar presidente, os desafios e as provações de uma depressão mundial massiva, seguidos pela morte e pela destruição causadas pela Segunda Guerra Mundial, não foram nada pacíficos. No final da Segunda Guerra Mundial, durante sua primeira conferência geral como presidente, em outubro de 1945, o presidente Smith lembrou os santos do convite feito pelo Salvador de amar o próximo e perdoar os inimigos, e depois ensinou: esse é o espírito que todos os santos dos últimos dias devem procurar se desejam um dia estar na presença do Salvador e receber gloriosas boas-vindas de suas mãos. Segundo, buscar os frutos do Espírito. O apóstolo Paulo, em sua epístola aos Gálatas, estabelece a dicotomia entre as obras da retidão, que nos qualificam para herdar o reino de Deus, e as obras que podem, se não nos arrependermos, desqualificar-nos. Entre as que nos qualificam estão os frutos do Espírito: caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Paulo também inclui carregar os fardos uns dos outros e não se cansar de fazer o bem. Entre as obras que não são justas, ele inclui ódio, ira e contenda. Uma das grandes lições do período do Velho Testamento diz respeito ao pai Abraão. Abraão e Ló, seu sobrinho, eram ricos, mas descobriram que não podiam habitar no mesmo lugar. Para não haver contenda, Abraão permitiu que Ló escolhesse a terra que desejava. Ló escolheu a planície do Jordão, que era bem irrigada e bela. Abraão ocupou a planície menos fértil de Manre. As Escrituras declaram que Abraão então armou suas tendas e edificou um altar ao Senhor. Ló, por outro lado, armou as suas tendas até Sodoma. A lição é clara. Devemos estar dispostos a nos comprometer e a eliminar a contenda com respeito a assuntos que não envolvam retidão para que tenhamos relacionamentos pacíficos. Como o rei Benjamim ensinou, não tereis desejo de ferir-vos uns aos outros, mas sim de viver em paz. No entanto, quanto à conduta relacionada à retidão e aos imperativos doutrinários, precisamos permanecer firmes e constantes. Se desejarmos ter paz, que é a recompensa das obras de retidão, não armaremos nossas tendas em direção ao mundo. Nós armaremos nossas tendas em direção ao templo. Terceiro, exercer o arbítrio para escolher a retidão. A paz e o arbítrio estão interligados como elementos essenciais do plano de salvação. Como descrito no tópico do Evangelho Arbítrio, o arbítrio é a capacidade e o privilégio concedidos por Deus de escolher e agir por nós mesmos. Portanto, o arbítrio é a parte mais importante do crescimento pessoal e da experiência que nos abençoa ao seguirmos o Salvador. Somos livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens. O arbítrio também permite que as escolhas más e devastadoras das pessoas causem dor e sofrimento. O arbítrio foi um assunto principal no Conselho dos Céus e a pré-mortalidade. Mas a
paz pessoal seria desafiada quando as pessoas exercessem seu arbítrio de maneiras prejudiciais e ofensivas. Acredito que a certeza tranquilizadora que sentimos em nosso coração foi fortalecida pelo conhecimento que tínhamos do que o Salvador do mundo realizaria em nosso nome. Isso é afirmado de maneira singela no manual Pregar o Evangelho. Se confiarmos na expiação de Jesus Cristo, Ele pode nos ajudar a suportar nossas provações, doenças e dores. Podemos ter uma vida cheia de alegria, paz e consolo. Tudo o que é injusto na vida pode ser corrigido por meio da expiação de Jesus Cristo. Quarto, edificar Sião em nosso coração e em nosso lar. Somos filhos de Deus e fazemos parte da sua família. Também fazemos parte da família em que nascemos. A instituição da família é o alicerce para a felicidade e para a paz. O presidente Russell M. Nelson nos ensinou, e durante esta pandemia aprendemos, que a observância religiosa centralizada no lar e apoiada pela igreja pode libertar o poder das famílias de transformar nosso lar em um local santificado de fé. Se tivermos essa observância religiosa em nosso lar, também teremos a paz do Salvador. Estamos cientes de que muitos de vocês não têm as bênçãos de um lar justo e contendem constantemente com aqueles que escolhem a injustiça. O Salvador pode fornecer proteção e paz para guiá-los à segurança e ao abrigo contra as tempestades da vida. Posso garantir-lhes que a alegria, o amor e a realização vivenciados em uma família digna e amorosa proporcionam paz e felicidade. O amor e a bondade são fundamentais para estabelecermos Sião em nosso coração e em nosso lar. Quinto, seguir as administrações de nosso profeta. Nossa paz aumenta muito quando seguimos o profeta do Senhor, o presidente Russell M. Nelson. Em breve, teremos a oportunidade de ouvi-lo. Ele foi preparado desde a fundação do mundo para esse chamado. Sua preparação pessoal tem sido notável. Ele nos ensinou que podemos sentir paz e alegria duradouras, até mesmo em tempos turbulentos. Ao nos esforçarmos para nos tornar mais semelhantes ao nosso Salvador, Jesus Cristo, Ele nos aconselhou a nos arrependermos diariamente, a recebermos a purificação, a cura e o poder fortalecedor do Senhor. Sou uma testemunha pessoal de que a revelação foi recebida e continua a ser recebida do céu por nosso amado profeta. Embora nós o honremos e o apoiemos como nosso profeta, nós adoramos nosso Pai Celestial e nosso Salvador, Jesus Cristo. Somos ministrados pelo Espírito Santo. Testifico e presto meu testemunho apostólico pessoal de que Jesus Cristo, o Salvador e o Redentor do mundo, lidera e guia sua igreja restaurada. Sua vida e missão expiatória são a verdadeira fonte de paz. Ele é o príncipe da paz. Presto o meu testemunho seguro e solene de que Ele vive, em nome de Jesus Cristo. Amém. We are grateful to the Tabernacle Choir at Temple Somos Square. gratos ao coro do Tabernáculo da Praça do Templo pela bela música que proporcionaram esta manhã e àqueles que nos falaram até agora. O coro agora cantará Que Firme Alicerce. O último orador desta sessão será nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson. Após as palavras do presidente Nelson, que encerrará esta reunião, o coro cantará Let the mountains shout for joy, que as montanhas gritem de alegria. A oração de encerramento será oferecida pela irmã Jean B. Bingham, presidente-geral da Sociedade de Socorro. Is laid for your faith in His
My dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos e irmãs, sinto-me grato por estar com vocês nesta manhã para compartilhar os sentimentos de meu coração. Como sabem, estamos realizando grandes reformas no histórico Templo de Salt Lake. Esse projeto complexo inclui um grande reforço do alicerce original, que se manteve firme por mais de um século. Mas esse templo precisa durar muito mais tempo. No final de maio, inspecionei o progresso desse projeto de grandes proporções. Creio que vocês gostariam de ver o que minha esposa Wendy e eu vimos. Acredito que verão por que o hino "Que firme alicerce" passou a ter um novo significado para nós. Estamos vendo o alicerce original do Templo de Salt Lake. Estou em pé numa área abaixo do que foi a sala do jardim. Ao examinarmos o trabalho habilidoso realizado em todo este prédio, sinto-me maravilhado com o que os pioneiros realizaram. Fico totalmente admirado ao pensar que eles construíram esse magnífico templo há mais de um século, com as ferramentas e técnicas disponíveis na época. Contudo, muitas décadas depois, ao examinarmos o alicerce mais de perto, podemos ver os efeitos da erosão, rachaduras nas pedras originais e falta de estabilidade na alvenaria. Agora, ao testemunhar o que os engenheiros, arquitetos e especialistas em construção podem fazer para reforçar o alicerce original, fico completamente impressionado. O trabalho deles é surpreendente. O alicerce de qualquer edifício, especialmente de um edifício tão grande quanto este, deve ser forte e resiliente o bastante para suportar terremotos, corrosão, ventos fortes e o inevitável afundamento do solo que afeta qualquer edifício. A complexa tarefa de fortalecimento que está em andamento vai reforçar este templo sagrado com um alicerce que será capaz de sobreviver ao teste do tempo. Não estamos poupando esforços para dar a este venerável templo, que se tornou cada vez mais vulnerável, um alicerce que suporte as forças da natureza até o milênio. De modo semelhante, agora é o momento de cada um de nós implantar medidas extraordinárias, talvez medidas jamais tomadas, para fortalecer nosso alicerce espiritual. Tempos sem precedentes exigem medidas sem precedentes. Meus queridos irmãos e irmãs, estes são os últimos dias. Se desejamos suportar os perigos e as pressões que estão por vir, é imperativo que tenhamos um alicerce espiritual firme, edificado sobre a rocha de nosso Redentor, Jesus Cristo. Então, pergunto a cada um de vocês, quão firme é o seu alicerce? E que reforços são necessários para o seu testemunho e para a sua compreensão do Evangelho? O templo encontra-se no cerne do fortalecimento de nossa fé e de nossa força espiritual, porque o Salvador e sua doutrina são a essência do templo. Tudo o que é ensinado no templo, por meio de instrução e pelo Espírito, amplia a nossa compreensão a respeito de Jesus Cristo.
As ordenanças essenciais de Cristo nos unem a Ele por meio dos convênios sagrados do sacerdócio. Então, à medida que cumprirmos nossos convênios, Ele nos investe com seu poder de fortalecimento e cura. E como precisaremos de seu poder nos dias que estão por vir. Foi-nos prometido que, se estivermos preparados, não temeremos. Essa garantia tem implicações profundas nos dias de hoje. O Senhor declarou que, apesar dos desafios sem precedentes de nossos dias, as pessoas que edificarem seu alicerce em Jesus Cristo e que já tiverem aprendido a fazer uso de seu poder, não precisarão sucumbir às ansiedades peculiares desta época. As ordenanças e os convênios do templo são antigos. O Senhor instruiu Adão e Eva a orar, fazer convênios e oferecer sacrifícios. Na verdade, sempre que o Senhor tem um povo na terra que obedece à sua palavra, Ele ordena que eles construam templos. As obras padrão estão repletas de referências aos ensinamentos, às vestimentas e às palavras relacionadas ao templo e muito mais. Tudo o que acreditamos e cada promessa que Deus fez a seus filhos do convênio se unem no templo. Em cada era, o templo realça a preciosa ordenança de que aqueles que fazem convênios com Deus e os guardam são filhos do convênio. Assim, na casa do Senhor, podemos fazer com Deus os mesmos convênios que Abraão, Isaque e Jacó fizeram, e podemos receber as mesmas bênçãos. Os templos têm feito parte desta dispensação desde seu início. Elias, o profeta, conferiu as chaves do poder selador a Joseph Smith no templo de Kirtland. A plenitude do sacerdócio foi restaurada no templo de Nauvoo. Até seu martírio, Joseph Smith continuou a receber revelações que promoveram a restauração das ordenanças, da investidura e do selamento. Ele reconheceu, contudo, que mais refinamento era necessário. Depois de administrar a investidura a Brigham Young, em maio de 1842, Joseph disse a Brigham: "Isso não está certo, mas temos feito o melhor possível sob as nossas circunstâncias. E desejo que você se responsabilize por esse assunto e organize e sistematize todas essas cerimônias." Após a morte do profeta, o presidente Young supervisionou a conclusão do Templo de Nauvoo e, mais tarde, construiu templos no território de Utah. Durante a dedicação dos andares inferiores do Templo de St. George, Brigham Young declarou vigorosamente a urgência do trabalho vicário do templo, ao dizer: "Quando penso nisso, desejo ter a voz de 7 trovões para poder despertar as pessoas." Daquela época em diante, as ordenanças do templo foram refinadas aos poucos. O presidente Harold B. Lee explicou por que os procedimentos, as normas, inclusive a administração das ordenanças do templo, continuam a mudar na Igreja Restaurada do Salvador. O presidente Lee disse: "Os princípios do Evangelho de Jesus Cristo são divinos. Ninguém muda os princípios e a doutrina da Igreja, exceto o Senhor por meio de revelação. Contudo, os métodos mudam à medida que aqueles que presidem, num determinado tempo, recebem orientação inspirada.
Pensem em como a administração do sacramento mudou ao longo dos anos. Antigamente, a água do sacramento era oferecida à congregação num grande recipiente. Todos bebiam dele. Agora, usamos copos descartáveis individuais. Os procedimentos mudaram, mas os convênios permanecem os mesmos. Pensem nessas 3 verdades. Primeira, a restauração é um processo, não um evento. E vai continuar até que o Senhor volte novamente. Segunda, o objetivo principal da coligação de Israel é levar as bênçãos do templo aos filhos fiéis de Deus. Terceira, à medida que buscamos cumprir esse objetivo de um modo mais eficaz, o Senhor nos dá mais revelações. A restauração contínua precisa de revelação contínua. A primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos constantemente perguntam ao Senhor se há maneiras melhores de levar as bênçãos do templo a seus filhos fiéis. Buscamos regularmente orientação sobre como garantir a exatidão e a consistência das instruções dos convênios e das ordenanças do templo, apesar das diferenças de idioma e cultura. Sob a direção do Senhor e em resposta às nossas orações, recentemente foram feitos ajustes nos procedimentos. Ele é aquele que deseja que vocês entendam de modo muito claro exatamente o motivo pelo qual vocês estão fazendo convênios. Ele é aquele que deseja que vocês vivenciem plenamente as ordenanças sagradas dele. Ele deseja que vocês compreendam seus privilégios, suas promessas e suas responsabilidades. Ele deseja que vocês recebam impressões e conhecimento espirituais que jamais receberam. É isso que ele deseja para todas as pessoas que frequentam o templo, independentemente de onde morem. Os ajustes atuais nos procedimentos do templo e outros ajustes que ainda virão são evidências contínuas de que o Senhor está dirigindo ativamente sua igreja. Ele está proporcionando oportunidades para que cada um de nós fortaleçamos nosso alicerce espiritual de maneira eficaz, centralizando nossa vida nele e nas ordenanças e nos convênios de seu templo. Quando vocês levarem sua recomendação para o templo, um coração contrito e uma mente diligente à casa de aprendizado do Senhor, Ele os ensinará. Caso a distância, problemas de saúde ou outras limitações impeçam sua frequência ao templo por um determinado tempo, convido-os a definir um horário regular para repetir em sua mente os convênios que fizeram. Se vocês ainda não amam ir ao templo, frequentem-no mais, não menos. Deixem que o Senhor, por meio de seu Espírito, ensine-os e inspire-os nesse local sagrado. Prometo-lhes que, com o tempo, o templo se tornará um lugar de segurança, consolo e revelação. Se eu pudesse falar pessoalmente com cada jovem adulto, suplicaria a eles que procurassem um companheiro ou uma companheira com quem pudessem ser selados no templo. Vocês podem se perguntar que diferença isso fará em sua vida. Prometo que fará toda a diferença. Ao se casarem no templo e ao frequentá-lo diversas vezes, vocês serão fortalecidos e guiados em suas decisões. Se eu pudesse falar a cada marido e mulher que ainda não foi selado no templo, suplicaria a eles que
tomassem as medidas necessárias para receber essa ordenança decisiva e transformadora. Isso fará alguma diferença? Apenas se vocês quiserem progredir e ficar juntos para sempre. O desejo de estar juntos para sempre não fará com que isso ocorra. Nenhuma outra cerimônia ou contrato o fará. Se eu pudesse falar a cada homem ou mulher que anseia pelo seu casamento, mas ainda não encontrou seu companheiro eterno ou sua companheira eterna, exortaria-os a não esperar o casamento para receber a investidura na casa do Senhor. Comecem agora a aprender e a vivenciar o que significa estar armados com o poder do sacerdócio. E a cada um de vocês que fez convênios no templo, suplico a vocês que busquem, em espírito de oração e consistentemente, compreender os convênios e as ordenanças do templo. Portas espirituais se abrirão. Vocês aprenderão como abrir o véu entre o céu e a terra, como pedir que os anjos de Deus os atendam e como receber orientação do céu de um modo melhor. Seu empenho diligente para fazer isso vai consolidar e fortalecer seu alicerce espiritual. Meus queridos irmãos e irmãs, quando as reformas do Templo de Salt Lake forem concluídas, não haverá no Vale do Lago Salgado lugar mais seguro durante um terremoto do que dentro deste templo. Do mesmo modo, sempre que ocorrer qualquer tipo de agitação em sua vida, o lugar mais seguro para se estar espiritualmente é dentro dos limites dos convênios do templo. Por favor, acreditem em mim quando digo que quando seu alicerce espiritual é construído solidamente em Jesus Cristo, vocês não precisam temer. Ao serem fiéis aos convênios que fizeram no templo, vocês serão fortalecidos pelo poder de Jesus Cristo. Então, quando ocorrerem terremotos espirituais, vocês serão capazes de permanecer firmes, porque seu alicerce espiritual será sólido e inamovível. Amo vocês, queridos irmãos e irmãs. Destas verdades eu sei. Deus, nosso Pai Celestial, deseja que vocês escolham voltar para casa e para Ele. Seu plano de progresso eterno não é complicado e honra o arbítrio que temos. Vocês são livres para escolher quem serão e com quem estarão no mundo que está por vir. Deus vive. Jesus é o Cristo. Esta é sua igreja, que foi restaurada para ajudá-los a cumprir seu destino divino. Presto testemunho disso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Shout and sing, and be glad.
Querido, amado Pai Celestial, somos gratos pela oportunidade que temos de estar juntos para sentir Teu Espírito. Somos gratos pela oportunidade de ouvir de nosso profeta vivo e apóstolos e testemunhar a revelação contínua nesta época da restauração. Pai, oramos humildemente para que o Senhor abençoe nossa vida com Teu Filho Jesus Cristo, para que façamos e cumpramos convênios sagrados em Tua casa. Pedimos coragem, fé, para ouvirmos e recebermos impressões hoje e agirmos de acordo com elas. Somos gratos pelas tantas bênçãos que recebemos. Em nome de Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. This has been a broadcast of the Sunday Essa foi a morning transmissão session da sessão da manhã de domingo da Conferência Geral Semestral número 191 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre os líderes da igreja. A música para esta sessão foi apresentada pelo coro do Tabernáculo da Praça do Templo. Essa transmissão foi fornecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou uso deste programa sem autorização por escrito. Obrigada por se unir a milhões de pessoas no mundo todo e assistir